querida irmã Síria, já nos deu uma notícia boa, né, de que já está se sentindo melhor. Glória a Deus por isso. E nós cremos na cura total dela, em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Paizinho, por tudo que tu tens feito conosco, papai. Papai, tu és tão amoroso, tu és tão justo, tão fiel, tão maravilhoso, tão puro, tão santo, Senhor, Redentor e Salvador de nossas almas. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito conosco e feito também através desses estudos. Então, Paizinho, em nome de Jesus, que cada coração aqui receba essa palavra de forma quebrantada, de forma humilde, de forma, papai, que seja tu falando conosco e que nós possamos aproveitar essa palavra para nos transformarmos segundo a tua vontade. Papai, em nome de Jesus, abençoa cada um que já está presente. Nos ajuda, papai, a seguir esse caminho. E eu peço agora pela vida do irmão Renato, que ele possa, Pai, trazer essa palavra que venha tocar os nossos corações. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, de todos que vão entrar, e desejo verdadeiramente, em espírito e em verdade, a paz do Senhor para cada um de vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Estarmos mais uma vez aqui reunidos. Último capítulo de Marcos, se Deus quiser, né? Se Jesus não volta antes, nós iremos finalizar o Evangelho segundo escreveu Marcos no dia de hoje, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos, sem mais delongas, temos muito o que discutir, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós terminamos ali o último estudo, né, falando ali da ressurreição de Jesus Cristo, né, o episódio aí que é o cerne, né, o fundamento do cristianismo, né, sem a ressurreição não existe cristianismo, né, não existe boas novas, não existe salvação da alma, não existe perdão dos pecados. Então, as mulheres ali, elas foram as últimas, né, como nós vimos, elas tiveram presente ali em todo momento, né, elas tiveram presente, vieram com Jesus da Galileia, elas estiveram presentes no julgamento ali perante Pôncio Pilatos, estiveram presentes na morte de Jesus, viram o local do sepulcro, foram as últimas a sair ali, viram ele sendo colocado no sepulcro, né? Foram as últimas a sair e as primeiras a chegar ao túmulo, né? E nós vimos que ao despontar do sol, elas chegando ali com o intuito de ungir o corpo de Jesus, né? Elas compraram ali ervas aromáticas, né? Para embalsamá-lo, né, por conta da sexta-feira ali, que se aproximava logo o sábado, né, no final no entardecer da sexta, Jesus não teve tempo de ser ungido, foi apenas colocado em um lençol, comprado ali por José de Arimateia, e foi colocado na sepultura, né, e as mulheres foram ali, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo, e elas iam conversando ali sobre como é que elas iam tirar aquela pedra tão pesada, né, como é que elas iriam remover aquela pedra, mas quando elas viram a pedra já estava removida, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. E elas viram ali um jovem, né? Um ser ali assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas e questionaram, né? Onde está o nosso Jesus? E o anjo ali, aquela ser que estava ali, disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus do Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de um lugar onde tinham posto. E ele dá uma ordem ali, né, que elas possam ir e dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele havia dito, né? Glória a Deus, elas saem ali, fogem ali do sepulcro e possuídas de temor e de assombro, e foram informar ali aos discípulos, né? Que bênção, né? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio, né? O túmulo de Jesus, né? A história aqui da Páscoa, né? Isso aqui a gente estava numa Páscoa aqui, a história da Páscoa não termina com um funeral, né? Mas com uma festa, né? Jesus é a nossa Páscoa, né? O Cordeiro
pascal, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida em resgate de muitos. Então, o túmulo vazio, ele aponta para o início da igreja do Senhor, né? Com a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, a igreja do Senhor vai começar a crescer, né? Vai começar a evangelizar, vai começar a ser uma igreja missionária, e mais pessoas vão crer em Jesus, né? Então, a melhor prova da ressurreição de Cristo é a existência da igreja, né? Nada poderia ter transformado tanto esses homens e mulheres aqui, quanto a ponto de darem a vida, né? Quanto a mensagem da cruz, né? E essa mensagem chegou até nós, né? Eles deram a vida para essa mensagem chegar até os nossos dias, né? Glória a Deus. Então, nós não pregamos o Cristo que esteve vivo e morreu. Nós pregamos justamente o contrário. O Cristo que esteve morto e ressuscitou e que agora está vivo, sentado à destra do Pai, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Se a gente lembrar, se a gente for atrás, né, de todos os grandes líderes religiosos aí que existiram, todos eles têm um túmulo, né? Se a gente for atrás de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, todos, a gente vai encontrar um túmulo ali, mas o de Jesus é o único que o túmulo está vazio, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, versículo 9 aqui, Marcos 16, 9. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Hoje nós iremos ler diversos textos aqui, não só de Marcos, mas de todos os evangelhos. Então, se você tiver uma Bíblia, acompanhe Marcos 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, a primeira testemunha aqui da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, né? Aquela em que Jesus havia expulsado aqui, expelido 7 demônios, né? Conforme diz as Escrituras. Então, naquela época, é interessante porque as mulheres, elas tinham um papel bem ínfimo, né, na sociedade. Um testemunho de uma mulher não era aceita pelos judeus. Mas Jesus quebra esse paradigma e manifesta-se primeiro a uma mulher, né? Que bênção, né? Jesus veio para quebrar ali a religiosidade, os paradigmas da sociedade, né? Jesus tirou Madalena do submundo demoníaco para ser a primeira testemunha da ressurreição, né? Da sua gloriosa ressurreição. Maria Madalena corre para anunciar aos discípulos que estavam tristes, né? Que estavam chorosos, como a gente leu aqui no versículo 10, e eles não acreditaram no seu testemunho, né? Os discípulos haviam fugido quando Jesus foi preso no Getsêmani. Eles não compareceram, né, diante de Pilatos para, por exemplo, reivindicar o corpo de Jesus. Eles estiveram ausentes durante o sepultamento e agora não acreditam na mensagem da ressurreição, mesmo tudo sendo predito, tanto nas Escrituras quanto pelo próprio Jesus. O Senhor Jesus, por 3 vezes, informou a eles o que tinha que acontecer, né? Nós estudamos as 3 vezes, né? Que ele ia ser entregue aos romanos, né? Ia ser morto e ser crucificado, e ao 3º dia ele iria ressuscitar, mas eles não creram aqui quando Maria Madalena os informou. Eles não dão crédito, como a gente vai ver aqui no versículo 14, Jesus fica triste ali, porque eles não deram crédito ao que tinha visto, ao testemunho de Maria Madalena, que tinha falado da sua ressurreição. Também não creram, né? Os discípulos também não creram, como a gente vai já estudar também, no testemunho de 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Segundo tem nos versículos 12 e 13, né? Daqui a pouco nós iremos ler esses 2. Então, Jesus depois vai aparecer aos 11, né? Repreendendo-os por não terem acreditado no testemunho das mulheres, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês. O versículo 12 fala o seguinte, ó: depois disto, ou seja, depois que Maria Madalena falou e eles não acreditaram, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. Então, a gente vê que Jesus censura, né? Jesus havia aparecido para Maria Madalena, eles não deram crédito. Jesus havia aparecido para 2 discípulos, eles também não deram crédito. É interessante aqui porque fala o seguinte, ó, no versículo 14. Apareceu Jesus aos 11. Então, lembrando que
Judas, ele havia se enforcado, né? Após ele ver que estavam ali a ponto de prender, de matar Jesus, né? De crucificar Jesus, ele tentou devolver ali as moedas, as 30 moedas de prata, e ele foi logo se enforcar, né? Mateus 27, do 3 ao 5, fala sobre isso. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa, isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, por isso que o relato aqui no versículo 14 traz apenas 11 homens. Apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Glória a Deus. Nós iremos perceber também, no versículo 9 que nós lemos, que Jesus ressuscitou de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Então, a partir desse momento aqui da ressurreição, a gente vai ver que o domingo, o primeiro dia da semana, né, ele vai começar a assumir um papel bem importante, né? O domingo, ele começa a assumir esse papel aí como sendo um dia importante para o cristianismo. Nós temos, por exemplo, as mulheres vão ao sepulcro no domingo, Jesus levantou-se no domingo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no primeiro dia da semana, que é um domingo, né? Se a gente contar 50 dias a partir da Páscoa, vai cair no domingo, Pentecoste vai cair no domingo. A igreja passou, então, a se reunir para a comunhão no primeiro dia da semana, no domingo. João viu Cristo glorificado na ilha de Patmos em um domingo, está em Apocalipse 1:10. Então, o primeiro dia da semana tornou-se um dia de celebração do povo de Deus, né? A celebração da vitória sobre a morte, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós vimos aqui nos versículos 12 e 13 de Apocalipse, de Marcos 16, que Jesus apareceu em outra forma aos discípulos em Emaús. Jesus apareceu como se fosse ali um viajante, né? Eles não reconheceram. Nós iremos já ler esse relato aqui. Russell Shedd, que é um pastor, né? Um escritor, um comentarista bíblico, já tive a honra de o vê-lo pregar na Assembleia de Deus Cidade, ele já faleceu. Ele traz aqui na sua Bíblia uma ordem de aparecimento com base na análise de todos os evangelhos. Então, ele pegou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fez uma ordem de aparecimentos de Jesus. Então, nós vamos tentar ler aqui nessa ordem, né, que ele propôs. Vamos ver que Jesus apareceu para muitas pessoas, né? Glória a Deus. Então, ordem dos aparecimentos de Jesus. Então, primeiro ele apareceu para Maria Madalena, Marcos 16:9. Primeiro ele apareceu ali no primeiro dia da semana para Maria Madalena. Depois ele apareceu para as mulheres, né? As mulheres estavam voltando ali depois de ver aquela pessoa, né? Aquele anjo ali que estava no túmulo de Jesus. Elas voltaram, né? Um grupo de mulheres, e Jesus aparece ali para elas, né? Mateus 28, do 8 ao 10. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Mateus 28, do 8 ao 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Então Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu a esse grupo de mulheres, e Maria Madalena também estava incluso nesse grupo de mulheres. Depois apareceu a Pedro, glória a Deus, e apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, eu vou ler o relato aqui de Emaús, né, dos discípulos de Emaús, que é bem interessante, né, bem tremendo esse relato. Então, diz o seguinte, ó, Lucas 24, do 13, é um relato um pouco extenso, mas é bênção para nossas vidas, né? Então, diz assim que naquele mesmo dia, no domingo, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, ficava aproximadamente 12 quilômetros ali de distância. Eles iam a pé ali conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, Jesus, como um viajante ali, se juntou naquele grupo ali, aquela dupla, e foram andando. Os olhos deles, porém, estavam com quem impedidos de reconhecer a Jesus. Então lhes perguntou, né? Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão preocupados? O que é que vocês estão tratando aí à medida que caminham? E eles
entristecidos, né, começam a falar: você é o único que não escutou o que aconteceu em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias, né? Jesus tinha sido morto, né, crucificado e tudo, crucificado, morto, ressuscitou e tudo mais. Perdão, eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Então, Jesus tinha sido julgado, né, morto, crucificado, morto, e Jesus pergunta quais, e eles começaram a explicar, né, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo o povo, e foi entregue, né, pelos principais sacerdotes para as autoridades, para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, o que eles esperavam, eles eram judeus, 2 judeus, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Eles esperavam aquele Messias, né, que a gente sempre discutiu, que fosse um líder político, que iria trazer ali os anos áureos de Israel, da época de Davi, da época de Salomão. Mas, depois de tudo, segue eles comentando aqui, ó, já é o 3º dia que tais coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres das quais que conosco estavam, tendo ido ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, né, que eles afirmavam que ainda vive. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro e não encontraram o corpo dele. Né? Isso é o relato daqueles 2 homens. Então, Jesus começa a falar, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Jesus vai abrir o entendimento deles. Então, Jesus os chama de nécios e tardos de coração. Vocês têm que crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, né, Jesus foi discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Né? Todo o Antigo Testamento apontava para esses acontecimentos, apontava para Jesus, o seu sacrifício na cruz. Então, quando se aproximou da aldeia ali, né, Jesus fez que ia direto, que ia seguir o caminho, né, eles iam entrar em uma casa e convidaram Jesus ali, né, para entrar com eles, né, e convidaram Jesus, né, e eles entraram, sentaram à mesa, né, para uma refeição, para uma ceia ali, talvez, e era de costume deixar o convidado partir o pão. Jesus foi entregue àquele viajante, né, que eles não sabiam que era Jesus, e ele abençoou o pão, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu na presença deles, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E eles começaram a se espantar ali, disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Então na mesma hora eles se levantaram e voltaram, né, para Jerusalém, saíram correndo ali, aqueles 12 quilômetros, correram ali essa meia maratona aí, chegaram lá bem rápido, e reunidos os 11, eles começaram a falar, né, e ali eles souberam que o Senhor já havia ressuscitado e que já havia aparecido a Simão. Então eles contaram tudo o que acontecera, né, que bênção, né, esses 2 aqui, que bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele aparece, Jesus aparece também, né, segundo aqui a ordem proposta pelo nosso escritor Russell Shedd. Ele fala que também após aparecer aos 2 de Emaús, Jesus apareceu também aos discípulos, né, durante uma ausência de Tomé. Então, estavam só ali os discípulos, né, os discípulos e algumas outras pessoas, mas Tomé não estava lá. E Jesus apareceu no meio deles ali, dando paz, né, paz seja convosco. Eles, porém, ficaram surpresos, ficaram atemorizados, acreditando estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: ó, vedes minhas mãos, vedes os meus pés, porque sou eu mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele mostrou, né, as mãos e os pés para eles, e eles ficaram ali, de certa forma, admirados, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, e no domingo seguinte, né, após esse acontecimento aqui, no domingo seguinte, Jesus apareceu a todos os discípulos, e dessa vez Tomé estava lá, né? Que bênção, né? O coitado do Tomé ficou uma semana ali duvidando que Jesus havia ressuscitado, né? Glória a Deus. Então, passados 8 dias, João 20 fala que estando outra vez eles reunidos, e Tomé com eles, as portas trancadas, veio Jesus, né? Pôs no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas feridas, né? Porque Tomé havia dito que só acreditaria se colocasse o dedo nas feridas, né?
Então Jesus pede a Tomé que toque, né, que coloque a mão no seu lado, não seja incrédulo, né, mas crente, Tomé. Tomé estava duvidando ali, passou a semana toda duvidando, até que Jesus apareceu e pediu para ele colocar o dedo nas suas feridas, né, do seu lado, nas suas mãos. E Tomé acaba por crer, Deus meu, Deus meu. Jesus lhe fala uma palavra ali, uma frase bem interessante, né? Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Nós somos bem-aventurados porque não vimos e cremos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, logo, Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu às mulheres, apareceu aos 2 discípulos ali em Emaús, apareceu aos 11, né, sem a presença de Tomé, depois apareceu aos 11 com a presença de Tomé, e agora ele vai aparecer a 7 discípulos no mar da Galiléia, né? Gostaria que a Michelle lesse, eu pedi para ela ler essa parte, João 20, do 1 ao 19. Michelle, se você puder ler, pode ficar à vontade. Amém? Sim, eu vou ler a versão King James. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. E então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhes dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, aí mais um relato, né, do aparecimento com detalhes sobre o Jesus, né, sobre Pedro, sobre o testemunho de Pedro, sobre o testemunho de João ali, que eles viram o mestre ali, né, a forma como eles viram as coisas ali que estavam dentro do sepulcro, né. Então, João apareceu depois aos apóstolos e mais 500 discípulos. Nós temos o relato dado por Paulo, né, em 1 Coríntios 15, do 5 ao 8, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos em uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal
depois por todos foi visto por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Então, nós temos aí uma sequência de pessoas, né? Jesus foi visto por Maria Madalena, pelas mulheres, por Pedro, pelos discípulos, depois os discípulos com Tomé, depois pelos apóstolos com 500 pessoas, depois foi visto por Tiago, que era o seu irmão, depois foi visto ali por Paulo. Quando ele ascendeu aos céus, ele também tinha um grupo ali bem grande de pessoas, né? No livro de Atos fala sobre isso, né? Que ele sobe aos céus ali, os discípulos, as pessoas que estão olhando, ficam atônitas ali, olhando, e aparecem dois varões vestidos de branco, né? Que se puseram ao lado deles e começam a falar: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Glória a Deus, glória a Jesus. Então temos aí as diversas pessoas que viram Jesus até a sua ascensão aos céus, né? Desde a sua ressurreição até a sua ascensão aos céus. E aqui, quando Jesus aparece no versículo 15, né, aparece aqui para os discípulos, ele fala o seguinte no versículo 15, ó: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, aqui nós temos a grande comissão, o chamado para a evangelização. A boa nova é o próprio Jesus, né? A história de Jesus é a boa nova a ser proclamada. O evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio do seu Filho, né? Trazendo libertação para os cativos, quebrando o poder das trevas, né? Do pecado, da morte. Então, pregai o evangelho a toda a criatura. Todos éramos, né? Todos são criaturas. Quando crê em Jesus, se transforma em filho de Deus. Então, o verbo pregar aqui é uma das palavras favoritas de Marcos, né? Ele usa 14 vezes durante o seu livro aqui a palavra pregar, enquanto outros evangelistas, né, como Mateus, como Lucas, usam apenas 9 registros da palavra pregar. Então, Marcos enfatiza, né, que Jesus veio pregando o arrependimento dos pecados. Ele enfatiza que Jesus chamou os seus discípulos para pregar ali, quando enviou eles de 2 em 2. Jesus os envia para pregar, os chama e os envia para pregar, e no final ele ordena que pregue a toda a criatura, né? Glória a Deus. Então, a evangelização, a grande comissão aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é um chamado geral, né? Existem chamados específicos, por exemplo, quando um missionário é enviado, né, levantado por Deus ali, é enviado para um determinado povo, uma determinada língua, uma determinada região, mas o chamado de evangelização é um chamado para toda a igreja. Onde existir uma alma que não conhece o Senhor Jesus, ali é um local para se evangelizar, ali é um campo missionário. Provérbios 11:30, parte B, fala que o que ganha almas, sábio é. Glória a Deus, bênção esse versículo. A igreja do Senhor, né, que somos nós precisamos ser luz para as nações, pregar o evangelho em todo o mundo, né? Glória a Deus. Então, você vê que o mandamento aqui, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, o mandamento não é o pecador vir para a igreja, é a igreja ir até o pecador, né? Até aquele que precisa receber a palavra, né? Uma palavra de conforto, de amor. A igreja tem essa comissão de ir atrás das almas, né? De ir atrás das pessoas que precisam ouvir a mensagem da salvação. Jesus, uma vez, quando ele foi questionado, né, sobre qual era o grande mandamento, Jesus respondeu que era o amor, né, o amor a Deus. Ele resume em 2 mandamentos: o amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus fala amar o próximo a si mesmo, ele fala que todo o Antigo Testamento, toda a palavra, né, toda a lei, todos os profetas, eles se resumem nesses 2 mandamentos, né, se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Né, a gente tem, então, um grande mandamento, o amor, e uma grande comissão, ir de pregar o evangelho. Então, se a igreja cumpre o grande mandamento do amor, ela vai amar os perdidos, ou seja, ela vai fazer a evangelização, né? O amor está intrinsecamente ligado ao evangelismo, né? Se ama, evangeliza. Se você ama, você quer ver aquela pessoa salva. Então, você evangeliza. Nós somos salvos para salvar. Nós somos abençoados para abençoar outras vidas, né? Nós somos curados para curar outras pessoas. Nós somos a boca, as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Se a nossa fé, ela realmente é genuína,
nós temos que ter a alegria, né, de compartilhar aquilo que nos foi dado pelo Senhor. Somos salvos pela fé, pela graça de Deus, e a nossa fé, sendo genuína, ela vai ser mostrada, né, através das nossas obras. Né? Nós não somos salvos por obras, mas para sermos pessoas de obras, né, levando a mensagem da cruz, né, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Né? E nós temos hoje inúmeras, né, são as possibilidades de se pregar o evangelho todos os dias, né, num ambiente de trabalho, né, num ambiente escolar, né, para quem é mais jovem, num ambiente acadêmico, entre os nossos familiares. Então, a principal forma de proclamar também é através da nossa vida. Muitas pessoas nunca vão ler uma Bíblia na vida. A única Bíblia que muitas pessoas irão ler será a nossa vida, né? Nosso testemunho de vida, nossas atitudes, né? Como a gente se comporta nos ambientes, o que a gente fala, né? Como a gente leva a nossa vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, as boas novas, elas são para todos, né? Ide por todo mundo, mas elas precisam ser anunciadas. Romanos 10, 13 ao 17, Paulo fala, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele que crê no Senhor será salvo. Mas como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para você crer, você tem que ouvir. Para você ouvir, tem alguém que tem que pregar. E como pregarão se não forem enviados? O Paulo vai até a raiz do problema, né? Então, alguém tem que ser enviado para pregar, para que outra pessoa possa crer e possa invocar o nome do Senhor e ser salvo. Como está escrito, né? Com formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é necessário ir, né, por todo mundo, é necessário pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? O principal que podemos apresentar ao Senhor são vidas salvas, né? Vidas restauradas. E isso nós conseguimos através da evangelização. O cristianismo, ele sempre envolve transformação, mudança de vida, né? Quando Jesus entra, ele nos transforma, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Um mundo que a gente tem tanta notícia ruim, né? Tanta coisa acontecendo, né? Tantos problemas, tantas tribulações. A palavra de Deus, ela ainda é o melhor remédio, né? Glória a Deus, né? A gente tem, por exemplo, informações, inovações, tudo acontecendo muito rápido, né? Tecnologia. No meio de tudo isso, as pessoas cada vez mais vazias, né? Tentam preencher o vazio com bens materiais, uma inversão de valores. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas, não era para ser o contrário, amar as pessoas e usar as coisas, mas há uma inversão de valores no mundo de hoje, né? Os relacionamentos são superficiais, as pessoas têm 5 mil seguidores, por exemplo, no Instagram, no Facebook, e às vezes não consegue, não conhece nem 1% daquelas pessoas, né? Não conhece nem 50, 100 pessoas daqueles 5 mil, ele não conhece pessoalmente, não tem um relacionamento mais próximo. Mas esse vazio, né, que tem no mundo de hoje só é preenchido com Deus, né, com o amor de Deus, né, com Jesus Cristo. Só Deus pode preencher o vazio que se encontra nos corações humanos, né? Glória a Deus. Então, nós conhecemos o caminho, né? Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos quem é a vida. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Eles tentam pegar caminhos que não é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, os homens tentam traçar os seus próprios caminhos, mas o único caminho é Cristo, né? Por isso, nós precisamos levar a mensagem a toda a criatura, todo mundo, para que venham a se tornar filhos de Deus, né? Glória a Deus. Muitas pessoas, às vezes, têm timidez, né? Têm aquele sentimento de vergonha de pregar a mensagem do Evangelho, mas uma das formas de pregar, se você é tímido, é com a sua vida, né? Pregar com o seu comportamento em certos locais, em certos ambientes, né? Já é uma grande mensagem evangelística, né? Daniel, quando ele foi levado ali, o profeta Daniel, quando ele foi levado pela Babilônia, ele resolveu não se contaminar, ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ali para comer apenas verduras, legumes. Ele não se contaminou, ou seja, ele foi sal e luz onde ele estava, ele pregou com a sua vida. Não vou me contaminar. Ele não se deixou influenciar, ele que influenciou ali. E quando foram ver, Daniel era o mais
estava forte, bonito, né? Ele e os seus amigos ali. Ele não andou no conselho dos ímpios, nem se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores, né? Daniel, e tem outros na Bíblia, né? Tem José, né? Tem muitos outros exemplos ali de pessoas que influenciaram, né? Não se deixaram contaminar, foram Bíblias vivas, né? Palavras vivas ali, né? Glória a Deus. Então, que nós possamos entender essa mensagem de hoje, né? Sair aqui com o coração sedento por almas, né? Com a mensagem de evangelizar é preciso na nossa mente, né? No nosso coração. Como aquele texto áureo, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, né? Então, se nós amamos, Deus amou, doou, deu seu Filho. Então, se nós amamos, nós também precisamos compartilhar a mensagem, né? Ser um canal de bênção para todos. A pessoa sem Deus, ela é egoísta, ela é mesquinha, né? Ela é avarenta, quer levar vantagem de tudo, mas a pessoa que é cheia de Deus, ela quer compartilhar a mensagem da cruz, né? Glória a Deus. E, para pregar o evangelho, você tem que conhecer o evangelho. Você não pode pregar uma coisa que você não conhece. 1 Pedro 3,15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, preparados, né? Um dia vai chegar alguém, um colega, um amigo, um familiar, questionando a sua fé. Por que você é crente? Por que você acredita na Bíblia? Por que você não quis fazer isso? Por que você não quis ir em tal lugar? Então, nós temos que estar preparados, né? Se a gente tem se é uma ordem a gente evangelizar, a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai evangelizar. Aquilo que as boas novas têm que estar na ponta da nossa língua, né? Glória a Deus. Nós somos embaixadores do nosso Cristo. Temos nossos privilégios e nossas responsabilidades, né? O embaixador é aquela pessoa enviada. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é um representante do Brasil lá. Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos que ter isso em mente, né? De levar a mensagem da cruz. Nós somos embaixadores de Cristo, levando a sua mensagem, né? Pregando o evangelho para a salvação, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, influenciando e não sendo influenciado, né? Glória a Deus. Então, quem crê e for batizado, versículo 16, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, a palavra de Deus aqui é uma espada, né, de dois gumes, né? Aos que recebem é bênção, é vida, mas aos que rejeitam é morte, né? É condenação. Ninguém pode ficar neutro diante da mensagem da cruz. Aos que recebem, ela é vida, ela transforma, ela santifica. Aos que rejeitam, ela é morte, né? Condenação eterna. Aquele que crer e for batizado, ele é introduzido na comunhão da igreja. Não que o batismo salve, pois vemos na declaração de Jesus que se você for crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, Jesus não fala, quem não crê e não for batizado, será condenado. Jesus fala apenas quem não crê será condenado. Então a fé, ela precede o batismo, né? O ladrão da cruz, ele não foi batizado, né? Ele apenas creu com fé ali em Jesus. Jamais alguém pode ser salvo sem crer em Jesus. É a descrença e não a ausência de batismo que condena, né? Glória a Deus. Isso não significa que o batismo deve ser negligenciado, pois é uma ordenança do Mestre, né? É uma ordenança de Jesus. É a rejeição a Cristo que condena, né? Que leva à condenação eterna. João 3,36 fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, né? Glória a Deus. E Jesus ainda fala no versículo 17 e 18 que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus, né? Que bênção. Então, existe aqui uma confirmação para quem leva as boas novas, né? Os sinais estão vinculados, né, à fé daqueles que levam as boas novas. Vão acompanhar os que pregam a palavra de Deus. Quando estudamos o livro de Atos, nós vemos que
os sinais acompanhando ali a igreja primitiva. Os cristãos expulsando demônios, né, curando pessoas, impondo a mão sobre os enfermos, eles sendo curados, falando em novas línguas. Paulo, por exemplo, foi picado por uma víbora e não sofreu nenhum dano. Então, os sinais acompanhando os que creem aí também, eles acompanham também nos dias de hoje. Eram credenciais dos apóstolos e continuam sendo também credenciais para os que levam a mensagem da cruz, né? O versículo 18 fala que se alguém beber coisa mortífera, não lhes fará mal. Isso não quer dizer que a gente vai sair por aí bebendo veneno, né? Pois isso seria tentar a Deus. Mas que devemos confiar em Deus em situações de perigo. A presunção mata, mas a fé liberta, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos aqui os 2 últimos versículos do livro de Marcos, né, do Evangelho segundo escreveu João Marcos, que são os versículos 19 e 20. Eles vão falar o seguinte, ó, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, sinais aí, né, seguindo, né, também a igreja aqui, né. Marcos fecha o seu livro com 2 grandes verdades. Jesus assentado à direita do Pai, versículo 19, com a sua obra ali consumada, seu sacrifício aceito, se humilhou e foi exaltado. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu o nome acima de todo nome, né? Então Cristo está exaltado à direita do Pai, entronizado à destra do Pai, intercedendo por nós ali. E a segunda grande verdade aqui é que os discípulos pregaram e os sinais os seguiram, né? Conforme Cristo havia falado, né? Conforme Cristo havia declarado no versículo 18. Então, eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperou com eles, né, confirmando aqui por meio de muitos sinais que se seguiam. Eles dispunham apenas do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, né? Só dispunham dessas 2 ferramentas, o poder do Espírito Santo e a palavra do Senhor, né? Mesmo os perseguidos, mesmo sem dinheiro, mesmo sem qualquer poder militar, qualquer influência política, eles levaram o evangelho e conquistaram ali o mundo, né? Glória a Deus. Paulo pregou para todo o continente, né? Paulo pregou ali para toda a Ásia Menor, usando apenas o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Eles tinham tanta certeza do evangelho que estavam dispostos, né? Dispostos a morrer por essa mensagem, né? Tem uma figurinha aqui bem interessante, uma imagem bem interessante, que ela mostra, não sei se carece, né, de fontes aí, né, eu ainda não pesquisei se ela apresenta dados verdadeiros, mas nós temos aqui uma ideia de como esses homens eles defenderam ali o evangelho e estavam dispostos a morrer por isso, né? Jesus, nós vimos, foi crucificado, claro. Mateus, ele foi furado aí por facas, né, conforme a imagem, depois eu vou pesquisar se realmente foi assim. Paulo, Tiago, né, filho de Zebedeu, foi decapitado. Paulo também. Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Ele não se achou digno de morrer do mesmo jeito do mestre, né, do mesmo jeito de Jesus. Filipe, né, foi crucificado. Matias, queimado na fogueira. Bartolomeu, decapitado. Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, foi apedrejado. André, uma cruz em forma de X. Lucas, enforcado numa oliveira. Simão Zelote e Judas Tadeu foram mortos a machadadas aí, e Tomé a lanças, né? Temos Estevão também, que foi apedrejado até a morte. Marcos foi arrastado pelas ruas, né? Nós vimos isso no início do livro de Marcos. Foi arrastado ali até o ponto de ser despedaçado. Então nós temos aí João, ele morreu de velhice, né? João não está na foto aqui porque ele morreu ali de velhice, né? Foram muitas as perseguições, mas ele acabou morrendo de velhice. Então, tudo que esses homens sofreram foi para que o evangelho chegasse até nós, né? Não podemos permitir que seja em vão o sacrifício vivido por todos esses homens, nem também por muitos outros que morreram para que a mensagem da cruz chegasse até nós, né? Que nós não tenhamos medo, né, de andar com a nossa Bíblia
porque muitas pessoas deram a vida para que ela chegasse até nós, né? Muitas pessoas não levam nem a Bíblia, às vezes, para o culto, né? Levam o celular ali, mas não tenha vergonha, porque a Bíblia, muitas pessoas morreram, né? Para que essa mensagem chegasse até nós, né? Teve até um pastor que falou que gostava de andar com aquela grandona pentecostal, todo mundo vê, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Um último versículo aqui é que vai falar 2 versículos finais, né? Um que vai falar sobre a evangelização, para a gente finalizar esse assunto, né? Falar em Atos, né? Atos 1, que Jesus fala o seguinte, ó. Ele também vai dar um norte aqui para os discípulos, ó. Vou ler para vocês, ó. Os discípulos ali se reúnem e perguntam ao Senhor: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o tempo a Israel? O Senhor responde: não vos compete conhecer os tempos ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Atos 1:8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus aqui nesse versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos, Jesus dá como a gente tem que evangelizar. Ó. Eles estavam em Jerusalém, então primeiro vocês têm que evangelizar na cidade que vocês estão, que é Jerusalém. Então depois que vocês evangelizarem em Jerusalém, vocês têm que evangelizar toda a Judéia, o estado em que vocês estão. A Judéia era a região maior, onde Jerusalém ficava dentro. Depois que vocês evangelizarem Jerusalém e a Judéia, vocês vão para onde? Para o estado vizinho. Então vocês vão para Samaria. Depois que vocês evangelizarem Judéia e Samaria, aí vocês vão até o confim da terra. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, evangelizar Fortaleza, depois o Ceará, depois Rio Grande do Norte, né? Pernambuco, e depois até o confim da terra. Né? Glória a Deus. E um último versículo para nós guardarmos no coração, João 21, do 24 ao 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, né? João escrevendo aqui o último versículo do seu livro, né? Do Evangelho segundo escreveu João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? O Evangelho ele sempre nos traz alegria, mensagem de evangelização, de compartilhar o amor de Deus a toda a criatura para que eles venham a ser filhos de Deus. Jane, você quer orar? Você quer pedir para alguém orar? Pode ficar à vontade, ok? Vamos orar, então. Essa é uma palavra tão maravilhosa, tão edificante, porque essa é a razão de nós crermos. Nós vamos orar porque o nosso Deus ressuscitou e em breve vai voltar. Eu fico muito feliz por nós termos encerrado o Evangelho. Nós ficamos extremamente alegres, porque foi uma missão que foi cumprida. Então, nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus por isso, porque o nosso intuito era verdadeiramente pregar o Evangelho, e isso foi feito. Então, nós vamos agradecer e glorificar a Deus por isso nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Papai, porque nós estamos felizes, porque tu venceste a morte, que é o nosso maior medo, Pai. Todos nós, qualquer um, o grande medo é o da morte. Mas nós não temos mais esse medo, aleluia. Nós não tememos mais, porque a morte ela não tem mais poder sobre nós. A morte não traz mais qualquer desânimo, qualquer preocupação sobre nós, porque nós cremos que vencemos a morte no dia que nós te aceitamos como Senhor e Salvador. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esse consolo aos nossos corações e essa esperança tão poderosa da salvação. Senhor, sei com cada um de nós
que nós possamos, Senhor, colocar e guardar, Pai, guardar essas coisas em nosso coração. Que a nossa oração queime sempre, Pai, quando ouvirmos o Teu nome, porque o Teu nome é poderoso, o Teu nome é poder, e a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e a quem Tu enviaste, Senhor, para fazer tamanho sacrifício, por amor a cada um de nós, que cada um de nós possa se sentir amado, que cada um de nós tenha a consciência do que tu fizeste naquela cruz e da importância de nós crermos, porque é crendo que nós vamos ver tu operar nas nossas vidas, papai. Ó Senhor, tantos testemunhos cada um de nós já tem, meu Deus. Tantos testemunhos eu tenho da tua ação. Pai, eu tenho visto milagres acontecer. E eu sei que eu estou vendo esses milagres porque eu creio. E assim eu desejo que cada um aqui creia. E que nunca se esqueça que tudo que é material, meus amados, tudo que é material vai ficar. O que vai subir é o teu espírito que creu. Esse sim, esse tem valor. O restante, tudo vai ser destruído. Então, meus amados, meus queridos, em nome de Jesus, eu sou grata a Deus por nós termos concluídos esses estudos de Marcos, desse evangelho tão maravilhoso. E nós te agradecemos, Paizinho, porque tu continua conosco, tu vai nos dar força para seguir. Nós oramos assim, crendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Glória a Jesus, que bênção, né? Então nós estamos felizes por concluir mais um livro, mas no céu não está feliz, né? A palavra do Senhor fala que só há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, se você escutou esses estudos, né, e creu na palavra do Senhor, creu nos milagres, e se você, a palavra do Senhor fala que é necessário confessar, né, é necessário que, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, se tem alguém aqui que assistiu, né, que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer fazer parte da família de Deus, se você quiser aceitar Jesus, nós estamos aqui. Se você também se sentir tímido para aceitar Jesus, nos procure depois. Então, nós estamos aqui, né? Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. É necessário confessar, é necessário crer em Jesus, né? Você não vai se transformar num crente do dia para a noite, mas o Senhor vai lhe abençoar, né? Vai lhe santificar, né? Vai lhe encher com o seu Espírito Santo, né? Então, se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você que está aqui que ainda não aceitou, fale conosco, abre o seu áudio, senão nós iremos orar para finalizar aqui o nosso momento, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu preciso... Oi. Eu queria também dizer para o pessoal que nossos estudos vão continuar, tá bem? Nós vamos continuar com o livro de Gênesis, vamos até o final e Deus há de nos direcionar. Amém. Amanhã, portanto, estaremos de volta. É 5h30. Pastor Antônio Carlos, o senhor pode finalizar esse momento, fazer uma oração, dar alguma consideração? Sim, Renato, a paz do Senhor, meus irmãos, que alegria mais uma vez, e dessa feita, com a missão cumprida, estudando o livro de Marcos, com tantas preciosidades para a nossa vida de regra, de fé e prática, e louvamos ao Senhor, porque o último versículo diz assim: e cooperando eles com o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós temos a cooperação do nosso Deus e a manifestação sobrenatural
dos seus sinais, para que aqueles que assim o vejam também possam crer pelas manifestações dos sinais. Deus abençoe grandemente a cada um de nós, e eu vou concluir dizendo: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a palavra do Senhor é a revelação de Deus ao nosso coração. Pai, te louvamos e te bendizemos por estarmos, Senhor, nesse momento aqui, diante da tua presença. Mais uma vez, Senhor, te agradecendo pelo privilégio que tu nos dá diante da tua palavra. A liberdade que temos de estudá-la e assim, Pai, também professá-la com a nossa boca, porque o nosso coração está cheio. Te pedimos, Senhor, em continuação a tua bênção sobre nós, de maneira, meu Pai, que possamos continuar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa cada dia ampliar o nosso entendimento, de maneira, meu Pai, que a nossa comunhão contigo possa ser a cada dia mais aperfeiçoada. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor, em direção à Canaã celestial. Todos os sinais, Senhor, estão se cumprindo, a vinda de Jesus está próxima e nós queremos estar contigo para sempre. Assim, Pai, que essa esperança possa ser cada vez mais viva no nosso coração. Aqueles que não te conhecem ainda, que o Espírito da revelação venha sobre a mente e o coração, trazendo o convencimento, Senhor, de que só o Senhor é Deus. E assim, Pai, nos abençoa grandemente, é o que nós te pedimos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e eternamente, e todos digam amém. A paz do Senhor, uma boa tarde, em nome de Jesus. Uma boa noite, né? Digo melhor. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que amanhã possamos estar aqui no mesmo horário, né? Escutando um pouco do livro de Gênesis, o livro da criação. Lá também, muitas verdades, né? Tudo apontando para Jesus. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Paz a todos. Renato, você vai continuar com algum outro evangelho? Ou vamos só estudar o livro de Gênesis? Eu vou discutir com a Jane ainda, Cília, se eu vou ajudar ela em Gênesis ou se a gente vai ver outra coisa, tá certo? Tá bom, obrigada. A paz do Senhor para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor a todos. Um grande abraço. Tchau. Paz.